Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nina. Oi, eu sou a Ananda. E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de Estudantes para o Mundo. Esse é o Hellcast. E, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre COP30. É um tema super atual que vai estar acontecendo esse ano em Belém, no estado do Pará, aqui no Brasil. Então, é um tema que qualquer brasileiro, eu acho que tem que estar de fato, sabendo o que está acontecendo. Muita gente não sabe o que é a COP, por que a COP vai acontecer aqui. E hoje a gente trouxe um convidado mais que especial para falar um pouco sobre isso. Nosso professor do semestre passado, o Rodrigo. Vou pedir para ele se apresentar, para ele falar a experiência dele, o que ele tem a ver com a COP. Então, vocês vão ver que a gente trouxe um convidado aqui que está mais que experiente no assunto, né? Então, professor, pode se apresentar. Muito obrigada por ter vindo. Legal, obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Muito bom sempre estar com vocês. Me apresentar para a câmera aqui. Meu nome é Rodrigo, sou, além de professor de DP, um especialista em cidades e clima na equipe do ONU Habitat Global, no qual eu lidero a nossa agenda de engajamento com a COP30. Mais do que isso, já faz uma boa parte de uma década que eu que eu acompanho a agenda não só das COPs, mas da governança global sobre o clima em específico. Por mais que academicamente a minha pegada vai mais para a parte de migração e de pessoas que são afetadas por mudanças climáticas, meu trabalho está um pouco nesse intersecção entre governos subnacionais e governos locais e como que eles lidam com a agenda da COP30, porque são esses atores que de fato implementam a agenda no local, né? Mas isso também envolve acompanhar basicamente todos os braços da negociação hoje da COP30. Então eu tô bastante inserido dentro dessa formulação mais global em relação à COP, mas por ser brasileiro e por ser parte de uma equipe global, mas estar sediado no Brasil, também tem esse bracinho sempre de acompanhar a nossa agenda aqui domesticamente. Sim, eu acho que a COP30 vai marcar um avanço pro Brasil em geral e principalmente pro norte do país. Vou pedir pra você falar um pouquinho na sua visão, qual que é a importância da COP estar acontecendo no Brasil esse ano, como é que o Brasil tá se colocando nesse lugar na política internacional. Legal. Acho que assim, mais do que ser uma COP na América Latina e uma COP no Brasil, é uma COP na Amazônia, né? É a primeira vez que a gente tem essa COP em um bioma que tá em risco, né? Que tem sido exposto às mudanças climáticas de uma forma bastante direta. O Brasil já faz um tempo que tá namorando a ideia de sediar uma COP. No primeiro ano do governo Bolsonaro, era pra gente já ter feito a primeira COP aqui no Brasil. O governo Bolsonaro decidiu não fazer, a COP foi para Santiago, depois Santiago passou por uma série de protestos, a COP acabou em Madrid. Então a gente já está há um tempo nesse processo. E o Brasil tem uma postura em relação à agenda climática, não só de liderança, assim, mas de fato de quase que uma vanguarda. A gente tem, dentro dos marcos globais sobre meio ambiente, de que forma que as negociações internacionais sobre clima aconteceram, o Brasil sempre esteve envolvido. A gente teve a Conferência Rio 92, que o Rio vem de Rio de Janeiro, de fato, né? A Eco 92 foi a primeira reunião que conseguiu juntar todos os chefes de Estado para discutir a agenda de meio ambiente e de clima. E foi logo no momento que a gente começou a ter já essa confiança, esse consenso em relação ao fato que as mudanças climáticas tinham esse aspecto de serem causados pela humanidade, serem causados pelo nosso sistema de consumo e de produção. Então, o Brasil inicia esse processo lá atrás. E da forma que acontece hoje, toda essa agenda e a governança global do clima, o Brasil sempre esteve envolvido nas negociações. A gente tem um dos corpos diplomáticos que é mais habituado com negociações, que tem muita capacidade de se envolver com negociações, e por isso também a gente sempre participou. Então, um pouco de... O Brasil está sediando agora a COP30, que é de 30 anos depois que a gente começa todas essas conferências das partes em relação à agenda climática na ONU. O Brasil se coloca mais uma vez nesse papel de liderança e no papel de tentar fazer algo diferente do que os outros estados têm fazendo. O Brasil colocou a COP30 na Amazônia como a COP que é de implementação. Significa que o Brasil não quer mais discutir texto e negociação. O Brasil quer implementar a agenda climática no local. E não é a primeira vez que uma COP diz isso, mas é a primeira vez que a gente tem isso acontecendo na Amazônia e com esse esforço diplomático tão forte que o Brasil está colocando. Então tem vários
como posso dizer assim, vários pontos positivos do Brasil estar sediando, vários aspectos de visibilidade que o Brasil trouxe para a agenda. E o Brasil colocou com uma série de prioridade numa sequência de anos que o Brasil também está participando já como grande promotor da agenda multilateral. A gente teve o G20 ano passado no Brasil, que o Brasil já colocou a agenda climática como uma das prioridades. Agora a gente teve os BRICS, a gente ainda tem até agora, iniciozinho de julho, mais reuniões sobre os BRICS acontecendo. E o Brasil está sempre colocando o financiamento climático e o clima como um todo como uma agenda prioritária. Então, o Brasil está se movimentando. E a COP começou a ser negociada muito mais cedo também do que era o comum, assim. Então, de fato, o Brasil está tentando utilizar essa posição para quebrar um pouco os entraves que a gente tem na agenda de clima hoje. Então, você acha que essa oportunidade que o Brasil está tendo de sediar a COP30 vai ser, de fato, uma diferença do que a gente viu nos últimos anos? Porque, por exemplo, no Acordo de Paris, eu acho que a gente viu uma grande propaganda do que ia acontecer e aquilo não foi, de fato, efetivado. Então, você acha que essa propaganda do Brasil de ser uma COP que vai implementar o que está sendo negociado, você acha que vai, de fato, isso acontecer, assim? Acho que é muita pressão para cima de um país só, de um sistema multilateral que está sendo desafiado, né? A gente teve, desde a pandemia, uma série de esperanças de como que a agenda climática eventualmente ia chegar nesse ponto de implementação, ia chegar nesse ponto de aceleração, mas de fato o que a gente encontra é ano após ano mais crises geopolíticas onde o clima é uma das agendas, mas nunca prioritário, né? E esse ano não está diferente, né? A gente tem uma série de eventos acontecendo e o governo brasileiro é muito claro sobre isso, assim. O atual presidente da COP30, que é um embaixador super experiente na agenda climática global, André Corrêa do Lago, ele já falou claramente, assim, os Estados Unidos ter eleito Trump e saído do Acordo de Paris já é um primeiro desafio que vai limitar a capacidade de implementação da agenda. Mas eu acho que mais importante, assim, do que o Brasil vai se colocar na COP e o como que o Brasil vai conseguir facilitar essas negociações, é que esse é o ano também que todos os países devem ou deveriam submeter a sua NDC. A gente está completando 10 anos do Acordo de Paris, né? Que foi em 2015. E atualmente, no sistema que a gente tem da governança global, todos os países têm a possibilidade de submeter um plano de ação climática nacional, que é o que a gente chama de NDC, que é uma contribuição nacionalmente determinada. Basicamente, então, todos os países deveriam já estar na sua terceira rodada de não só elaborar, mas atualizar os seus planos. E por que isso é importante? Porque o que acontece na COP é só um reflexo da política dos países. É óbvio, na COP a gente tem uma agenda que é colocada, o Brasil vai se colocar quais são os temas principais a serem debatidos, a forma que esses debates vão acontecer, vai ter mobilização de recursos, um monte de coisas. Mas o que vai fazer a agenda ser ou não implementada é a agenda local. É como que cada país vai conseguir colocar a sua agenda. E aí a gente já tem um sinal que não é tão positivo. A gente tem muito poucas NDCs publicadas até hoje. O primeiro prazo para a submissão das NDCs era dezembro de 2024. A gente está aqui hoje em junho de 2025 e a gente teve menos de 20 NDCs submetidos até agora. Depois a gente teve o prazo oficial em fevereiro. Em fevereiro, só 12 ou 13 países tinham submetido. E o Brasil fez a parte dele. O Brasil submeteu seu NDC em novembro. Foi a segunda NDC a ser submetida. Então, alguns atores ainda tem que acelerar o seu papel dentro desse cenário. E o Brasil está fazendo o possível para trazer esses atores para a mesa de negociação. O Brasil, um dos novos conceitos que tem entrado agora na teoria de relações internacionais e que, de certa maneira, vão fazer parte das próximas negociações. A primeira carta do presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, foi chamando um mutirão para a agenda climática global. E ele usou esse termo até mesmo nas traduções em inglês e, enfim, em todas as outras línguas que a carta acabou saindo. Que a proposta dele é, a gente só vai conseguir avançar essa agenda se todo mundo aderir a esse mutirão que o Brasil, sim, está liderando, junto com as Nações Unidas, mas se todo mundo fizer a sua parte. Então, o Brasil está fazendo o que pode, mas o fato de ser o Brasil e ser na Amazônia não necessariamente significa que o Brasil sozinho vai conseguir avançar a agenda. Depende muito de como todo mundo vai estar participando. E aí a gente tem sinais não tão positivos, não tão esperançosos. Sim. Acho que até pela questão dos conflitos que estão acontecendo, né? As guerras que estão se estendendo, a Europa aumentando ainda mais o investimento em armamento bélico e, consequentemente, não vai ter uma margem tão grande de investimento para questões climáticas, ou talvez acabe deixando isso em segundo plano, acaba sendo uma questão também, né? Sim, eu ia perguntar justamente isso, se essas guerras estão acontecendo e
Não essa lerdeza, né? Mas essa dificuldade dos países de implementarem de uma forma mais rápida as políticas dele é um reflexo de que, para esses países, talvez a agenda climática não seja algo tão importante. A gente teve, muito devido à guerra Rússia e Ucrânia, toda uma mudança na política energética da União Europeia, né? Que por muito tempo estava avançando muito em prol de uma transição energética, em prol de energia limpa, e depois, no momento que para de ter acesso aos gases que vinham da Ucrânia, acaba tendo que passar por todo um processo de reflexão de como que a gente vai garantir a segurança energética do nosso território. E isso foi em contramão à agenda climática, assim. E a última eleição que a gente teve também do Conselho Europeu e da Comissão Europeia também refletiu isso. Cada vez mais os votos têm ido mais para um centro-direita, que são agendas que não necessariamente são pró uma agenda climática dentro da União Europeia. Mas, por mais que seja importante, sim, a gente entender esses conflitos, a agenda climática, ela não necessariamente segue esse mesmo fluxo de negociações, por exemplo, que o Conselho de Segurança tem passado agora. O Conselho de Segurança está no impasse, não significa que a agenda de clima necessariamente deveria passar por esse impasse. É óbvio que você pega Irã e Israel nesse momento agora que estão no cessar-fogo, a agenda climática não é a prioridade deles. Mas mesmo assim, a gente tem outros 160 estados que não estão participando diretamente da guerra, que não submeteram o CNDC. Então tem um limite também do impacto. É óbvio, né? A gente está falando de uma superestrutura internacional em relação à forma que o multilateralismo se dá. E aí, com toda certeza, as guerras têm impactado. Mas não é o conflito X ou Y que está impactando a agenda climática como que a gente está vendo, assim. Tem muito mais a ver com essa disputa geopolítica entre China e Estados Unidos, a forma que a União Europeia está se posicionando no novo cenário de multilateral, esse crescimento bastante crescente de uma extrema-direita que é notadamente contrária à agenda climática, esse descrédito que a gente tem da agenda das Nações Unidas e das outras negociações internacionais. Tem várias coisas que caminham lado a lado, assim. Conflito é um deles, mas não é o culpado, assim. Não é por causa de conflito que a agenda climática está no impasse, não. Sim, mas eu acho que também falando principalmente da COP30, eu queria saber um pouco... É porque, claramente, o Brasil, além de lançar uma expectativa muito grande do que eles vão apresentar na COP, é uma estratégia de tentar dar uma movimentada no norte do país. E fazer o norte, talvez, um novo centro de cultura, para que esteja cada vez mais turistas, trazer investimento para a área. Então, a gente vê, principalmente na estrutura de Belém, uma grande mudança que está acontecendo, que com certeza tem seu destaque nas áreas mais nobres, que vão ser movimentadas para a COP, e acredito que um grande descaso também nas partes mais periféricas da cidade. Mas, enfim, chegando ao ponto da pergunta, é mais uma questão de que, tipo, quanto essas reformas da COP podem ser vantajosas para o Brasil e não, porque ao mesmo tempo a gente tem uma preocupação muito grande de levar esse evento para Belém, que na minha humilde opinião, eu sou paraense, né, cresci em Belém, eu não via essa possibilidade, né, não via Belém conseguindo levar e trazer pessoas para um evento tão grande. Sim. Quando a gente olha para a Amazônia, tem um pouco dessa impressão de que os paraenses e as pessoas que vivem não só na Amazônia brasileira, mas na Panamazônia, vivem na floresta, o que não é verdade, né? A maior parte do território é sim floresta, as pessoas vivem em centros urbanos. Só que são centros urbanos que não têm uma dinamicidade econômica. Um dos motivos pelo qual a gente tem garimpo legal, por qual a gente tem desmatamento legal, é porque não existe muita estratégia para a subsistência, para a sobrevivência da população da Amazônia hoje. E a COP, ela traz um pouco esse olhar de ver que o que está acontecendo hoje em relação à preservação da Amazônia envolve também você dar uma possibilidade de vida para as pessoas que vivem nesse território. E até tem alguns casos um pouco cômicos, assim, para brasileiros em geral, mas que fizeram bastante polêmica internacionalmente. Por exemplo, teve um espaço, se não me engano, de 4 quilômetros da floresta amazônica que foi desmatada para construir uma parte de uma rodovia que vai dar acesso também para a COP, mas na verdade vai dar acesso da região metropolitana para a cidade de Belém. E o mundo, assim, saiu uma matéria no The Guardian em fevereiro ou março desse ano criticando muito o governo brasileiro. Como pode vocês desmatarem a Amazônia para construir uma rodovia? Mas isso é ignorar completamente o fato de que, assim, as pessoas estão vivendo ali. As pessoas precisam, de alguma maneira, conseguir acessar as outras partes da Amazônia. Que precisam ir para Barcarena, para Nindeua, para
todas as cidades que vivem ali perto. E fica um pouco esse debate que existe no cenário internacional desde a década de 70, né? De que o sul global não pode se desenvolver. Que o Belém não poderia ter em nenhum momento, não poderia mexer em uma única árvore, porque a Amazônia é parte desse bem comum global. Mas não, a gente precisa de fato ter uma discussão sobre como que a gente vai desenvolver a Amazônia de uma forma que seja ainda sustentável, né? Que é toda essa ideia de um desenvolvimento urbano sustentável e desenvolvimento de uma bioeconomia. Pra gente conseguir manter a floresta em pé, as pessoas que vivem na Amazônia conseguir sobreviver de ter a floresta em pé, ao mesmo tempo que o mundo consegue manter as suas emissões dentro de um limite aceitável para a gente ter uma vida segura, né? Então são muitas coisas que são complicadas, assim. É óbvio, Belém está passando por um processo de urbanização agora para conseguir aguentar a COP30. Que tá passando muitas polêmicas, assim. O custo da hospedagem está caríssimo. Mas eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco do grande ponto de ter a COP na Amazônia. A COP não é uma festa, sabe? A COP não é só o show do Coldplay. A COP, de fato, é uma reunião internacional para a gente conseguir resolver um dos problemas mais civilizatórios que a gente tem hoje, que é como que a gente vai lidar com as mudanças climáticas. E o fato de ser difícil de ir para Belém não deveria ser impeditivo. Belém não está no centro hoje da Amazônia, a Amazônia não está no centro da discussão climática, então a gente deveria ser capaz de lidar com a vulnerabilidade de estar no território e conseguir participar da negociação mesmo assim. E eu acho que é uma escolha ousada do governo brasileiro. Que a gente tem o Rio de Janeiro, que consegue muito facilmente sediar esse tipo de evento. Sediou Olimpíadas facilmente, sediou o G20, vai sediar a agenda dos BRICS. A gente tem espaço que o Brasil conseguiria fazer. Mas levar para Belém é um sinal para o mundo de que a gente está perdendo um pouquinho a noção do que a gente pode fazer para discutir a floresta. Sim. Não, quando eu falo do meu medo, assim, de levar a Copa para Belém, foi principalmente pela estrutura da cidade, mas eu tive em Belém em maio e eu vi uma grande diferença, assim, já tá bem adiantadas as obras, eu espero que dê tudo certo, mas essa questão que você falou da questão da mobilidade, principalmente acho que no estado do Pará em geral, é muito verdade. A minha mãe, ela, às vezes por conta do trabalho dela, tem que ir pro sudeste do Pará, ela pega 4 horas de carro, mais 3, 4 horas de barco, então é uma situação de que os próprios moradores, às vezes, são impedidos de acessar a metrópole e outras cidades maiores. Então, eu espero que sim, a COP no estado do Pará seja mais uma oportunidade de dar acessibilidade para as pessoas que moram lá dentro. Então, as comunidades ribeirinhas tenham maior acesso à fala também, por ser na COP. Né? Total. E tem, assim, a gente tem várias cidades do Brasil que tem uma tradição de sociedade civil organizada. Sim. Mas a cidade civil do Pará, e especificamente de Belém, é uma das mais organizadas e mais ativas que a gente tem. E essa também foi uma escolha pensada, assim, no momento que você leva a COP para um espaço onde você tem comunidades ribeirinhas, que você tem comunidades religiosas, que você tem populações indígenas que convivem no mesmo território, a gente está tirando a negociação da COP daquela zona de conforto, né? Sim. A gente vai ter uma participação massiva de uma sociedade civil brasileira e latino-americana na COP30. E a tendência é isso levar a discussão cada vez mais próxima para algo que a população necessita, né? A COP está travada muito porque a gente tem quase que um desbalance, né? De oposição de alguns países que lucram e que dependem um pouco da produção de petróleo. E, ao mesmo tempo, essa agenda que a sociedade civil pede de cada vez mais compromisso, de mais implementação, de mais financiamento. Então, Belém também vai conseguir adicionar um pouco desse tom brasileiro para a agenda, que é importantíssimo, assim, que é o tom brasileiro para a negociação. O Brasil tem um corpo diplomático muito bem capacitado para participar, mas a gente também tem uma sociedade civil que nunca fugiu da discussão e sempre tem o interesse de participar mais da política externa. Então é um pequeno caldeirão de coisas acontecendo em Belém, que tem potencial sim de entregar algo diferente do que foi nos outros anos. Mas o Brasil sozinho não resolve a discussão. Sim. E qual que você acha que é a principal proposta, assim, que além da implementação, mas uma proposta mais concreta, que o Brasil está tentando trazer para a COP com a assinatura dos outros países? O Brasil fez uma decisão esse ano de não trazer novos textos para a discussão. O que isso significa na COP28, a gente teve em Dubai um balanço global, que talvez vocês já tenham visto até na sigla que a gente usa em inglês, que é GST, né? O Global Stock Take. Basicamente, o balanço global foi uma análise feita tecnicamente, com submissão de vários países, etc. Mas é científica, de quão
perto a gente estava de cumprir ou não o Acordo de Paris, o que a gente precisaria fazer seria fazer um grande balanço do inventário de emissões. E também comparando um pouco com qual o grau de implementação das NDCs que foram submetidas de 2015 a 2020, 2020 a 2025, né? E a resposta foi, assim, os resultados são bastante negativos. Sendo bem honesto, são bastante negativos. E o que o Brasil colocou esse ano como prioridade é a agenda da COP30 é a agenda de levar em conta o que estava no balanço global e como se fosse uma grande NDC global. Como se a gente sabe o quanto que a gente pode emitir para ficar abaixo de 1,5 graus Celsius, a gente sabe o quanto que a gente pode emitir para ficar abaixo de 2 graus Celsius. E como esses são as metas do Acordo de Paris, todos os países deveriam aderir a essas metas do balanço global. Meio que essa é a agenda que o Brasil está tentando colocar para frente. É óbvio, tem várias outras discussões que são quase que paralelas a essa. A gente tem toda uma discussão hoje que o Brasil também está liderando em relação ao financiamento climático. Em Baku, na COP29 do ano passado, foi colocado esse compromisso de fazer um roadmap de Baku para Belém para que a gente se assegurasse que até 2035 tivesse 1,3 trilhões de dólares em financiamento climático que estaria sendo mobilizado para o Sul Global. Então, esse também é um grande foco de atenção. O Brasil está fazendo um balanço ético global que está sendo puxado tanto pelo presidente Lula, quanto pela ministra Marina e pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que é para tentar entender o que a humanidade precisa fazer para aceitar novamente uma agenda multilateral em relação ao clima. Então tem várias coisas que estão andando simultaneamente, só na agenda política. Na agenda técnica, a gente está passando pelo Objetivo Global de Adaptação, vendo os indicadores que a gente vai colocar dentro dessa agenda. A gente está tendo também sempre um espaço de avaliação de políticas de tecnologias e dados informacionais que precisa para a agenda climática. Tem muita coisa que o Brasil está avançando, mas o grande panorama, o guarda-chuva, tem sido o balanço global. E o Brasil tem conseguido bastante sucesso em colocar o balanço global de volta na discussão, porque na COP28 o balanço global foi apresentado, os estados ratificaram que ele existiu, mas na COP29 ninguém de fato se aprofundou nele, ninguém viu o que a gente pode fazer a partir desses dados que a gente tem acesso. E agora o Brasil está tentando colocar isso de volta na agenda. Que é importante, porque a agenda climática ela tem que ser baseada em dados, Sim. ela tem que ser baseada em ciência. Ela não pode andar de forma desconectada do que a gente sabe. E o balanço global é o que a gente sabe hoje, que a gente está no caminho de 2,7 graus Celsius até o final do século, e que isso vai causar um impacto muito significativo em várias partes do mundo, especialmente em regiões costeiras que vão ficar embaixo da água sem seguir nesse mesmo planejamento. Então o Brasil colocou isso de volta como um imperativo, né? Um guia para onde a gente vai se localizar. Uhum. E quando você estava falando da questão do financiamento, quanto você acha que a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris vai impactar nas resoluções da COP desse ano? Esse é um tema complicado. Todo mundo sabe que a ausência dos Estados Unidos traz um impacto. Sim. Tanto que semana passada o Lula foi até perguntado, quando o Lula estava no Canadá, né, na agenda do G7, se ele estava preocupado que o Trump não viria para Belém. E o Lula falou, mesmo que o Trump não vier, eu ligo para ele e faço ele vir. Porque os Estados Unidos têm que estar presente, né? A questão de financiamento vai menos, talvez, da participação do Estado-nação, de representantes do Estado-nação, e mais de uma concertação global, né? A gente ainda está muito distante de dizer que a culpa do financiamento climático global não atingir as metas que foram acordadas são só dos Estados Unidos. Vários estados do norte global já poderiam ter aumentado o seu fluxo de financiamento, não fizeram. Mas com certeza os Estados Unidos impacta, sim. A ONU está passando hoje por um grande processo de reformulação, muito porque os Estados Unidos parou de financiar várias agências. E isso tem impactado o trabalho humanitário, tem atrapalhado a forma que a gente lida com migrantes e refugiados e pessoas que necessitam de apoio humanitário. Então, com certeza impacta, mas tem coisas que podem ser avançadas mesmo na ausência. E mesmo a gente tem atores dentro dos Estados Unidos hoje que já se comprometeram a cumprir com os compromissos financeiros dos Estados Unidos mesmo na ausência deles. Um deles é o grupo de filantropia da Bloomberg, que Bloomberg é esse ex-prefeito de Nova York, que é um bilionário e que tem várias agendas hoje de financiamento internacional, que tem cumprido com os pagamentos dos Estados Unidos para a UNFCCC, que é a conferência da ONU, a Convenção Quadro da ONU em relação a mudanças climáticas. A gente tem vários estados que fizeram que em inglês chama de America is all in, ou Estados Unidos está dentro por inteiro, que também tem cumprido parte da agenda internacional. Então,
é complexo, né? A gente pensa os Estados Unidos como esse grande bloco, mas na verdade tem vários atores ali. Sim. E mesmo na ausência do Trump, tem atores que têm participado da agenda. Então, de certa maneira, a gente vai continuar tendo uma presença estadunidense na COP, mesmo sem a presença do governo dos Estados Unidos, que com certeza, assim, não dá para diminuir. É uma ausência forte de um dos estados mais poderosos, mais ricos dentro desse espaço de agenda. Mas a gente tem a China também assumindo um papel cada vez mais preponderante nesse espaço, né? Tecnologia hoje é mais acessível e inclusive mais barata hoje vindo da China do que dos Estados Unidos. E o governo Trump sabe disso, e é uma competitividade estratégica que eles têm, né? E a China também tem assumido esse papel um pouco de promover esse espaço multilateral, né? Então a gente tem vários atores que podem cumprir um pouco esse espaço da ausência dos Estados Unidos. Sim. Até quando a gente fala também dos atores privados, né? De empresas privadas também, que às vezes... porque entendem que é um custo que vai se tornar maior. Quanto mais tempo passa, é um custo que vai ficar maior, porque são mais consequências e são mais... Tende a ficar mais difícil, né? Conforme passa, porque alguns efeitos não são tão facilmente resolvidos quanto poderiam ser evitados. Então, eu tinha visto que tem várias empresas que já estavam se movimentando para realmente se engajar mais nisso, e muitas empresas americanas também. Então, assim, é uma questão também. Como é que anda essa questão das empresas privadas? Já tem alguma negociação? Já tem esse contato da COP com as empresas e tudo? Uma coisa que existe também dentro da estrutura da COP é o que a gente chama de a parceria de Marrakech. Basicamente, isso tem a ver com um outro braço que se chama dos High Level Champions, ou os campeões de alto nível da COP. Cada presidência da COP já há um bom conjunto de anos sempre seleciona alguém ou mais de uma pessoa para serem o campeão da voz da sociedade civil. E o que tem acontecido nos últimos anos, e o Brasil não foi diferente, é encontrar alguém que pudesse representar o setor privado. O Brasil apontou para essa posição o Dan Ishop. E o Dan, ele, além de trabalhar já com a agenda de política externa do Brasil há um tempo, tanto dos BRICS quanto no G20, ele também tem essa participação em vários comissões, conselhos dos setores privados latino-americanos, mas também europeus, em relação à agenda de sustentabilidade. Então, quando o presidente Lula decidiu indicar o Dan para esse espaço, foi para ele conseguir fazer essa interlocução com o setor privado, porque o entendimento da política externa brasileira é o mesmo que você trouxe agora. O setor privado tem que se envolver, porque senão os próprios custos dos alimentos, da produção do setor privado são afetados, mas mais do que isso a gente perde a capacidade de implementação. E existem vários outros espaços também, né? A gente tem o Pacto Global da ONU, que lida especificamente com o setor privado e que faz o setor privado se envolva na agenda. A maior parte das grandes empresas brasileiras reportam para o Pacto Global da ONU e ali tem uma série de mecanismos que eles têm que cumprir para fazer parte, né, desse espaço. No Brasil, especificamente, a gente teve avanço no passado em relação ao mercado de carbono, e as empresas também estão interessadas nisso. Então, tem com certeza um grande envolvimento do setor privado hoje. E isso faz parte desse mutirão que o Brasil colocou, né? O mutirão envolve não só chamar outros Estados-membros, envolve chamar todos os atores, inclusive os atores do setor privado. E tem um espaço específico que o Brasil colocou esse ano, que o Brasil está chamando de círculos da presidência, círculo da presidência da COP30. E um deles é relacionado a financiamento, que está sendo coordenado ou presidido pelo ministro Haddad, mas que envolve o setor privado no centro da discussão. E aí, vários conselhos do Brasil que representam as grandes empresas brasileiras também fazem parte desse espaço. Fora que os setores privados do Brasil, a CNI, o SEBRAE, também estão bem ativos na preparação da COP30. Não só apoiando a presidência brasileira, porque estão apoiando financeiramente mesmo, mas também com esse apoio nas negociações. Então, estão andando bastante juntos, que é um entendimento do Brasil de que não dá para andar, de fato, separados. Mas, então, a gente tem uma atuação muito forte na COP da parte privada, de empresas privadas, a gente tem o governo federal, a comunidade internacional, mas eu também queria saber um pouco da atuação dos municípios. O que eles interferem na COP30? Como é que é a atuação deles ali dentro? Tem não só municípios, mas atores subnacionais, eles são representados na COP30 e nas COPs em gerais, pelo que a gente chama de uma constituinte. Logo nas primeiras COPs, foram construídas várias constituintes para representar agendas setoriais. Existe a constituinte, por exemplo, de povos indígenas, existe um da agenda de gênero, e existe um para saúde, e existe um para cidades e governos regionais. Chama de LGMA, ou LGMA.
O LGMA participa em todos os processos de negociação da COP. E o que o LGMA sempre faz em todos esses espaços é levar as vozes das demandas dos governos subnacionais. Os governos subnacionais hoje, eles são responsáveis por quase 60% das emissões globais. Não é o caso brasileiro, né? O Brasil, a maior parte das nossas emissões vem do que a gente chama de mudança do uso da terra, que significa especialmente a forma que o agro tem lidado com a terra e com a floresta. Mas ao redor do mundo é especialmente mobilidade, gestão de resíduos e energia. Isso são temas urbanos. Então existe um entendimento já de várias COPs de que para você conseguir atingir as metas do Acordo de Paris, você tem que envolver os municípios, tem que envolver os estados, porque são eles que vão ter que fazer toda uma mudança no seu padrão de consumo de energia, né? E o LGMA tem um pouco esse papel de representação. Os governos subnacionais, os prefeitos, os governadores, eles participam nessa agenda, trazendo às vozes muito mais desafios e demandas do que necessariamente soluções. E é isso que o Brasil está tentando fazer diferente. O Brasil está tentando, ao contrário de só dar um espaço para que sejam trazidos esses desafios, para que a gente já reconheça o que os governos subnacionais também têm feito. Que, como parte desse mutirão, o pedido e o chamado que o governo brasileiro fez foi: você é prefeito de um município, você tem lidado, por exemplo, com gestão de resíduos de uma forma que é inovadora, apresenta durante a COP, vamos levar isso para o resto do mundo. Você tem feito alguma forma de eletrificação da sua frota urbana que é acessível? Traz. Você tem reportado seus dados climáticos de uma forma fácil? Traz. E isso tem levado a esse mutirão, de fato, a um espaço novo. Que as cidades querem participar da COP esse ano não só para trazer demandas, mas sim para apresentar o que elas têm feito. E vai existir também uma agenda muito antes da COP. Sempre tem uma cúpula de líderes, né? Que geralmente acontece na COP30. O Brasil, muito pela questão logística de Belém, decidiu trazer isso logo antes. Vai ser no dia 6 e 7 de novembro em Belém. E simultaneamente, ou logo anterior a isso, vai ter uma agenda no Rio de Janeiro, que vai ser a cúpula de líderes locais, o Fórum de Líderes Locais, que está sendo patrocinada pelo grupo de filantropia da Bloomberg, que vai envolver uma série de agentes internacionais que lidam com cidades e clima para discutir no Rio, para formar uma posição conjunta e depois levar para Belém uma posição das prefeituras e dos governos subnacionais. E um pouco do meu trabalho hoje no ONU Habitat é fazer com que isso adentre não só na agenda das prefeituras, mas na agenda ministerial, que é o que dentro das relações internacionais a gente chama de agenda multinível, né? O governança climática multinível. De assegurado que é feito a nível do Estado-membro, seja influenciado e informado por aquilo que é a agenda local e vice-versa. E para isso a gente tem uma agenda super importante que tem tomado um espaço cada vez maior dentro das COPs, que se chama CHAMP, tipo Champion, mas significa Coalizão de Parcerias Multiníveis de Alta Ambição, que basicamente significa envolver atores subnacionais e atores de Estados-membros, né, os estados, num espaço de consulta e de co-construção dos seus planos climáticos, para fazer com que a agenda climática seja implementada no local, mas que o fator de implementação local seja também, que influencie também a forma que o plano seja feito a nível nacional. Que tem tido bastante sucesso. Tem mais de 70 estados-membros hoje que já fazem parte, e a maior parte dos estados que submeteram a sua NDC são signatários do CHAMP. Então mostra também que os governos subnacionais, os municípios, avançam a agenda, trazem mais ambição para a agenda, porque eles, de fato, são os municípios que lidam com a agenda local, né, de clima. Quando a gente vê os desastres que aconteceram no Rio Grande do Sul, por exemplo, quem estava na frente, sempre lidando com o desastre, eram os municípios, eram os prefeitos, porque é quem responde no local, né? Então, isso traz também um maior grau de ambição para a agenda climática, quando você ouve quem está no território. Nossa, sim. E eu acho muito interessante ver, né, no decorrer desse debate, como é de fato falado, como a COP é algo muito organizado, porque a gente tem vários encontros antes, as negociações já começam muito antes, então eu vejo muita gente que não sabe o que é a COP, falando, isso é jogar o dinheiro público fora, pra que fazer isso? Então eu espero realmente que esse podcast mostre que é um lugar pra gente ter, de fato, um debate multilateral do que tá acontecendo nas mudanças climáticas e que não é um jogar fora do dinheiro público, né? Sim. Nossa, essa questão do papel dos municípios eu achei muito interessante, porque tem países que são muito menores, mas o Brasil ele é um país de dimensões continentais, ele é muito grande, então tem muitos biomas, tem muitas populações muito diferentes. Então,
uma política muito geral não vai abranger todos os estados e todas as necessidades de todas as partes, todos os biomas. Então, esse afunilamento, por assim dizer, das políticas é muito... Eu acho que é até melhor para que realmente consiga se cumprir até certo nível, né? Essas políticas, para que você consiga chegar a algum lugar. Porque não tem como implementar a mesma política que você implementaria no Pará, por exemplo. Sim. Colocar no Rio Grande do Sul. Não tem como. Total. O que o Brasil tem colocado um pouco é... A COP é na Amazônia, mas a Amazônia também está ali um pouco como um símbolo. Um símbolo dos biomas que estão ameaçados pelas mudanças climáticas. Isso envolve os pantanais que a gente tem ao redor do mundo. Isso envolve os manguezais. Envolve toda a região costeira do mundo que está ameaçada. Então é um pouco desse espaço de convocatória que o Brasil está usando como Amazônia para envolver vários atores regionais. Que de fato é isso que você falou. Não é a mesma política, não é o mesmo tipo de governança, não são o mesmo tipo de atores. E a COP precisa, de uma certa maneira, lidar com essa complexidade, né? E não é fácil. E a gente está falando aqui de uma agenda um pouco genérica, né? Do que é a COP. Mas a COP envolve dezenas de braços de discussões específicas, né? A gente tem essa representação regional da agenda de clima e saúde, por exemplo. A saúde da população ribeirinha da Amazônia que vai estar sendo impactada de uma forma diferente pelas mudanças climáticas do que, por exemplo, nas populações que são afetadas pelas monções na Índia e no Paquistão. A gente tem uma agenda de gênero, por exemplo, que está sendo afetada diferente por territórios como na América Central, onde você tem seca e as mulheres acabam tendo que assumir um papel cada vez maior, porque os homens estão indo para centros urbanos e as mulheres estão ficando muitas vezes responsáveis pela produção do alimento e da família ao mesmo tempo, do que a gente tem da própria população ribeirinha da Amazônia, onde a gente também já tem visto vários impactos da constelação familiar e da forma que as mulheres têm assumido um papel diferente da casa, a própria violência urbana que a gente viu também já acontecendo. Então, cada um desses temas tem suas complexidades. E a COP, ela envolve todos esses atores num único espaço. É um pouco assim... A chamada do Brasil para o mutirão é desse entendimento de que a agenda multilateral é a única forma que a gente tem para lidar com a mudança climática. Porque quando você tem um problema que é global, um problema que é comum e que é global, você precisa ter todas as complexidades inseridas em todas as temáticas, de todo mundo participando do espaço de discussão. Isso traz uma complexidade muito grande, assim. A COP, para negociadores, ela leva muito tempo para aprender. O negociador-chefe do Brasil, até pouco tempo atrás, que hoje é o chefe de estratégias da presidência da COP30, o nome dele é Túlio Andrade. Ele estava falando que quando ele adentrou na agenda climática, ele que é atual, enfim, o chefe de estratégia da presidência da COP30, levou 5 anos para entender toda a complexidade do sistema. Então é um caminho, assim, para quem está recém chegando para entender a COP, é muito difícil de acompanhar isso. É muito difícil. Mas, de qualquer maneira, existe sim uma complexidade e existem muitos atores comprometidos com a agenda. E muita gente muito interessada e capacitada para lidar. Isso eu posso garantir para vocês, assim, de quem acompanha a coisa por dentro. Eu fico sempre impressionado com o nível de complexidade em cada um desses eixos de trabalho. É uma das poucas coisas que me trazem esperança, de fato, para essa agenda climática, assim, porque... Acho que a gente tem uma geração nova que já cresce, nasceu e cresceu, sabendo que mudanças climáticas são um pouco inevitáveis, né? A gente vai ter que lidar com os desastres climáticos. A gente já lidou com os desastres climáticos. E, ao menos quando eu vejo o espaço técnico de discussão global, ele está bem informado e ele está bem intencionado. Não é por causa dos negociadores da COP30 que a agenda climática não vai avançar. É muito mais outros interesses, né? Interesses que não entram em Belém, que não vão estar fazendo parte da discussão, que tem que, de certa forma, também ser levados a participarem, a constelação de atores serem levados também a participarem desse espaço multilateral. Sim. Mas, então, o legado que você acha que a COP30 vai deixar no Brasil? No Brasil... É um tema difícil, assim. Eu acho que uma grande abordagem que o Brasil está tentando colocar com a COP30 é um tema que a gente vive desde a época das ditaduras militares, que é de como que a gente vai enxergar a Amazônia como parte do território brasileiro e como parte da nossa dinâmica econômica, assim. O Brasil tem utilizado até, em inglês, o termo steward, que seria algo como um guardião da floresta. O que o Brasil quer? Que a gente seja capaz de produzir com a floresta em pé, entender a Amazônia como um bem que é brasileiro e que é global,
ao mesmo tempo que seja capaz de trazer uma dinâmica para aquela população que vive na Amazônia e para a população brasileira como um todo, assim. Eu espero que a gente saia da COP com uma noção muito mais clara, não só de orgulho do Brasil em relação à Amazônia, mas também de como que a gente consegue inserir a Amazônia dentro dessa bioeconomia brasileira. Mas acho que globalmente o Brasil vai trazer outras coisas que tendem a ser algum marco na agenda climática global. Acho que a participação da sociedade civil em Belém vai ser uma delas. Trazer as pessoas para a Amazônia pode parecer pequeno, mas eu garanto para vocês que uma grande parte dos chefes de estado nunca pisaram na Amazônia e vão reconhecer pela primeira vez o que é o território que eles colocam nos discursos deles. A gente vai ver muitas fotos que nem a gente viu lá do Macron dançando com Lula na Amazônia ou do Biden. E isso é importante, sabe? Porque a gente só consegue lidar de forma plena com aquilo que a gente conhece. E uma coisa é você conhecer a Amazônia e falar de Belém de fora. Outra coisa é você estar lá, no ver o peso e ver o que é de fato a Amazônia para a população, sabe? Então acho que tem esse caminho também de trazer uma nova consciência global em relação à agenda climática que o Brasil deve colocar. E óbvio, aí tem todos os termos de negociação que o Brasil tende a ser bem sucedido. A gente tem vários temas específicos que o Brasil vai ter um legado. Mas com toda certeza, esse participação da sociedade civil e agenda de implementação com um balanço global sendo esse guarda-chuva, tende a ser um legado brasileiro, que é o que a gente precisa, na verdade. Assim, o Brasil assumiu uma missão que não necessariamente é uma visão super inovadora. É uma missão que é necessária, sabe? Alguém precisava colocar. Que a gente precisa ser capaz de lidar com a agenda climática. Sim, eu acho que tirar o Brasil desse eixo Rio-São Paulo vai ser uma grande vitória se acontecer. Eu acho que vai ter muito trabalho também pra continuar com essa propaganda que dá pra popularizar mais o Brasil, sabe? No mundo de uma forma turística, assim. E também de conhecimento. Até de tirar também essa imagem que normalmente quem é de fora tem do Brasil, que ou é só Rio e São Paulo e todo o resto é floresta. Sim. Todo o resto só tem população indígena, igual a gente vê gringo perguntando se tem internet, Sim. se tem as coisas. Então, assim, até pra trazer, pra ver que existem pessoas ali, as pessoas moram ali, as pessoas vivem ali. E elas são as mais afetadas, mesmo que elas não contribuam diretamente para essa questão climática. Porque, assim, a população que vive lá, ou a população que vive, por exemplo, nos Pantanais, como o professor falou, não... Muitas vezes a população não tem nem noção, às vezes, do que... da estrutura por fora do que está acontecendo, do porquê que aquilo está acontecendo naquele lugar. Não tem dimensão dessa característica global, realmente, dessas mudanças climáticas. Então, até para trazer essa discussão para eles mesmo, para eles conseguirem ter dimensão e trazer para quem é de fora o tanto que afeta realmente essa população, sabe? Igual, a gente fez a simulação da UNFCCC aqui, e eu era a Nigéria. E, nossa, é muito, assim, eu não sei o que falar, é muito paia ver que a Nigéria é um país que contribui tão pouco para a carbonização do mundo e, assim, sofre de forma, assim, muito massiva. Desertificação, aumento do nível do mar. Então, assim, é uma coisa muito... Você realmente vê o que está acontecendo, de você só imaginar, tem lugares que estão sofrendo muito com as mudanças climáticas. E realmente ver que elas estão acontecendo e que a população é muito afetada por isso. A subsistência das pessoas, muitas vezes, é afetada por isso. Total. Você trouxe no caso da Nigéria, né? A Nigéria ainda é um país industrializado. A gente tem uma série de países que tem responsabilidade por menos de 0,1% das emissões e que são ameaçados com o aumento do nível do mar, por exemplo. Sim. Então, de fato, trazer para a Amazônia tem um potencial de levantar essa consciência global sobre como é você lidar com os biomas, né? Como é você viver num território que está tão perto da floresta, o que você faz a partir disso. Então, a gente está esperançoso também de que vai conseguir criar essa consciência global, né? Mas eu acho que para além do mundo tem uma coisa que é bastante brasileira, né? Pessoas que nunca pisaram na Amazônia também tem um pouco de dificuldade de entender o que é a Amazônia brasileira. Sim. E quando a gente olha para o Pará, a gente tem alguns gigantes, assim. O município de Altamira, por exemplo, ele é uma aberração do tamanho que ele tem e da complexidade que é o município, sabe? E por mais que a COP não necessariamente vá mudar a forma que o Brasil olha em relação à Amazônia, ao menos num cenário político, ele tende a fazer algum tipo de mudança de consciência coletiva, né? Então, até mesmo domesticamente, tem um potencial de a gente enxergar, ao menos por um período de tempo, Belém como a capital do Brasil, né? A gente vai ter um intervalo de 20 dias em novembro que todos os olhos do Brasil vão estar para Belém. Sim. Sim. Tem mais alguma pergunta? Não. Acho que não.
Então eu acho que aqui nosso papo de COP30 chega ao fim. Se vocês quiserem, a gente pode trazer mais pra frente também quando acontecer a COP, né? Trazer um recapitulando o que Sim. aconteceu. Vai ser mais que um prazer receber o professor aqui de novo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, siga a gente nas redes sociais. E deixa aqui nos comentários também o que você espera da COP30, o que você acha, o que você aprendeu aqui do nosso vídeo. E é isso, né, pessoal? É isso. É isso. Obrigado, gente. De nada. Ok, Tchau, obrigada, pessoal. gente. Tchau, tchau.